Boa noite. Aqui estamos falando ao vivo da Câmara de Vereadores de Paraíso, onde mais uma vez começaremos a sessão extra para o bem de Paraíso e para o desenvolvimento de nossa região. Aqui eu gostaria de uma palavrinha do nosso querido amigo e vereador Romilson Ribeiro, para que ele desse uma palavra como que ele acha os trabalhos do Legislativo nesse ano começando. Boa noite. Dizer que o doutor Luiz Antônio está de parabéns por ter adquirido essa inovação tecnológica. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai ganhar muito com isso, vereador. Parabéns e que você continue trazendo essas inovações para casa. Sim, muito obrigado. A gente agradece. Agora vamos falar com o líder do governo, o www.luizantonio13.com.br. Nosso líder do governo, gostaria que você desse uma palavrinha para o nosso site www.luizantonio13. A gente sabe que ser líder do governo é muito difícil, mas ao mesmo tempo tem as suas vantagens. A única vantagem que eu tenho é de poder ter a amizade e o companheirismo de vocês, que eu tenho certeza que para nós é muito importante. O seu site também é um site muito importante. Eu tenho certeza que ali nós teremos muitas informações precisas e que serão bem vistas por toda a nossa população. O senhor está de parabéns, inovando, modificando, trazendo a tecnologia para o nosso cenário. Tenho certeza que isso vai contribuir e deixar a nossa Câmara com os debates melhores e as informações mais precisas. Muito obrigado, vereador Jarbas. Isso daqui mostra como o site é democrático. Eu tenho um grande apreço pelo vereador Jarbas, é um grande amigo. O vereador Romilson também, outro grande amigo. Agora eu vou aqui entrevistar o nosso vice-presidente da Câmara, nosso amigo Wanderson. Wanderson, o site www.luizantonio13 está inovando, agora as transmissões estão ao vivo. Eu gosto mais do termo ao vivo do que em tempo real. Então gostaria de uma palavrinha para você deixar aí o nosso site. Com certeza, eu quero primeiro parabenizar o Luiz Antônio e incentivar a estarem visitando o site. Já visitei o site, é muito bonito, por sinal, tá? E queremos sim estar contribuindo de forma positiva, usar a tecnologia que nós temos a nosso favor para divulgar os trabalhos da Câmara Municipal, já que nós somos representantes do povo, nada melhor do que o povo ter acesso a tudo aquilo que nós estamos fazendo, a tudo aquilo que nós estamos buscando de melhor para a nossa cidade de Paraíso. E vamos estar divulgando também aí o link do site do www.luizantonio13.com.br, divulgando esse link também no site da Câmara Municipal. Isso. A gente agradece o nosso vice-presidente. Agora eu gostaria de entrevistar o nosso grande diretor legislativo, dar a primeira palavrinha para essa inovação tecnológica que, graças a Deus, chegou para ficar, que é a democratização dos meios de comunicação. Meu amigo Dorival, dê uma palavrinha para o nosso www.luizantonio13. Toda história nasce, primeiramente, de quem acredita. E acreditar é construir o novo, é construir o amanhã a partir de agora. Então está de parabéns o nosso vereador, doutor Luiz Antônio, nosso amigo particular, por essa força, por essa inovação, por ter conseguido dar esse passo tão importante à frente. E o recurso midiático hoje é uma história que não tem volta. E as pessoas devem a cada dia aproveitar mais e mais a tecnologia, porque é assim que caminha a humanidade. E quanto mais se investe na tecnologia, mais se chega facilmente às pessoas e assim se facilita levar a nossa mensagem, o nosso conhecimento, as nossas preocupações e, sobretudo, os nossos projetos de vida. Parabéns. Muito obrigado ao nosso diretor legislativo, Dorival Santiago, nosso poeta. Agora vou entrevistar mais um grande poeta dessa cidade, que é o meu amigo e vice-presidente, secretário dessa casa, nosso vereador Dedinho. Dê uma palavra para nós, vereador Dedinho. Grande Luiz Antônio, vereador, pensa no cabra plumado. O que falar, depois dos nobres vereadores ter dito tudo que já foi falado por eles, e depois das palavras do diretor legislativo, só tenho a parabenizar pela sua inovação, pelo seu site, e que ele seja bem acessado e que você está de parabéns por essa inovação. Muito obrigado, vereador Dedinho, pelas essas grandes palavras. Aqui nós vamos entrevistar agora a nossa outra
membro dessa Câmara, nossa vereadora Josefa. Gostaria que você desse uma palavrinha para o nosso site www.luizantônio13, Josefa. Nobre vereador, eu só quero te parabenizar pela iniciativa, dizer que é sempre bom inovar, a tecnologia hoje está aí para isso, né, para que a gente possa hoje divulgar melhor os trabalhos desta casa, e eu tenho certeza que esse site seu só vem contribuir para que mais pessoas possam conhecer o trabalho nosso. Portanto, meus parabéns e conte sempre com o apoio desta casa e de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado pelas belas palavras, nossa vereadora Josefa. Agora aqui eu vou entrevistar o nosso amigo, nosso vereador, nosso locutor, nosso amigo de tempo, o nosso vereador JC. Dá uma palavrinha para nós, nosso amigo JC, no nosso site www.luizantônio13. Bom, Luiz Antônio, quero só parabenizar aí pela iniciativa e fico muito grato e agradecido de pela primeira vez nós estamos aqui transmitindo ao vivo dentro da nossa Câmara Municipal, dessa Casa de Lei, onde nós estamos aqui todos para trabalhar em benefício do nosso povo. Agradeço a você e parabenizo, e agradeço também a todo o nosso povo aí que está nos ouvindo, ao povo de Paraíso, ao povo da cidade circunvizinha, enfim, a todo esse povo maravilhoso, o nosso carinho, nosso muito obrigado. Muito obrigado, nosso amigo vereador JC. Aqui, mais uma vez, a Câmara se reúne de forma participativa e autêntica, no qual, mais uma vez, esses vereadores que estão aqui, esse nove pessoas de bem que estão aqui para participar do desenvolvimento da cidade de Paraíso. Agora vamos entrevistar a nossa presidenta, nossa querida Vanessa, que é do Partido dos Trabalhadores, que representa de forma harmoniosa essa casa. Dê uma palavrinha para o nosso site, vereadora. Olá! Parabéns ao vereador Dr. Luiz Antônio por essa inovação, trazendo aqui junto a Câmara Municipal. E tenho muito orgulho de estar do mesmo partido com o senhor, a gente está comungando os mesmos ideais. E eu tenho certeza que essa Câmara Municipal fará história na cidade de Paraíso. Muito obrigado, nossa vereadora Vanessa, nossa presidenta da casa. É importante essa participação popular. Nós temos aqui esse momento, são agora 19 horas e 42 minutos, no qual nós estamos participando aqui. E nós temos aqui, vamos aproveitar e entrevistar Sérgio Mota, faz favor, Sérgio, dê uma palavrinha aqui para o nosso site. Nós gostaríamos da participação popular. Cidinha, dê uma palavrinha aqui, Cidinha, para o nosso site, que está sendo criado hoje, divulgar. Só para parabenizar os vereadores pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo em Paraíso, buscando desenvolvimento da nossa cidade e atrás dos interesses e pro bem da população de Paraíso. Parabéns a todos os vereadores dessa Câmara Municipal. Muito obrigado, vereador Cidinha. Agora nós vamos entrevistar um expoente da Câmara, que é o nosso futuro jornalista, Potência. Dê uma palavrinha, Potência, do site. Gostaria muito de parabenizar a todos pela iniciativa e dizer que toda iniciativa que se dispõe a divulgar a informação é válida, entendeu? Eu acho que o vereador Luiz Antônio está de parabéns de ter esse tipo de postura, porque eu acho que essa é mais uma prova de que a tendência dele, no seu primeiro mandato, é expor para a sociedade tudo aquilo que ele faz, e tudo aquilo que ele pretende fazer em prol do desenvolvimento do Paraíso. Muito obrigado, nosso jornalista Potência, que é dono do jornal Potência, jornal sediado na cidade de Paraíso, Tocantins, e tem muito a contribuir com todas as cidades. Vamos aqui também participar. Hã? Alô, som. Aqui assim. Ah, tá, tem que estar mais no mundo. O áudio tá fica bacana. Tá certo, nós estamos aqui, agora nós vamos entrevistar nosso coordenador, nosso faz tudo, vamos fazer assim, Alailson, o nosso chefão maior aqui, Alailson. Dê seu boa noite para o site www.luizantônio13.
Quero parabenizar o site Luiz Antônio 13, uma inovação aqui para o Poder Legislativo. Você começou com o braço direito, continue assim. Muito obrigado, Lailson. Agora nós temos aqui, nós vamos começar nessa casa os trabalhos de mais um dia de muito serviço, uma sessão extraordinária, mais uma vez lembrando que tem remuneração, para que todos saibamos que é uma sessão democrática que está acontecendo aqui mais uma vez em Paraíba. Tem que ficar aqui assim, ó, como nós estamos aqui iniciando, muitas vezes erramos alguns detalhes aqui, no qual nós estamos tentando cada dia mais acertar para melhorar. Nós temos aqui hoje a Câmara de Vereadores de Paraíso, está sendo a sua mesa composta, nossos vereadores, todos aqui na mesa, participando de modo democrático, muito bonito como está aqui essa casa. A casa que tem a sua democratização aqui, estendida. Gostaria de pedir a Cidinha para fazer um teste, dá uma entrada ali para me dar uma olhada como é que está sendo transmitido ali. Para a gente ver como está sendo a transmissão. Se o papo dos gordinhos está aparecendo muito. Mas hoje, nessa sessão extraordinária, serão discutidos vários assuntos de interesse da comunidade, como sempre são. Mas, mais uma vez, essa foi pedida pelo nosso excelentíssimo prefeito, que aqui deixo meus parabéns. Hoje, os vereadores tentaram, todos eles estão mandando um abraço para o senhor, de muita felicidade, muitos anos de vida, uma pessoa jovem, de 70 e poucos anos de idade, que já contribuiu, tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Brasil, Paraíso, Tocantins e Brasil, que todos nós vivemos nessa nação e todos nós queremos o bem dessa grande cidade. Então vamos agora iniciar o nosso trabalho legislativo após essa breve fala que tivemos aqui. Gostaria que o vereador JC, vereador Romilson, vereador Jarbas, desse um tchau para a Câmara, para ficar historicamente aqui guardado. Agora eu e a vereadora Josefa. Aí. No momento temos 5 pessoas acessando o site. Acabou de começar, olha só como é que tá bom, instantaneamente. Como é importante essa divulgação do trabalho. Considerando que a reforma legal, a liberação da pauta do dia, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Estamos no mesmo inteiro, fazendo tudo o que se significa. Leitura de Isaías, capítulo 9. O Senhor é a nossa esperança. Enfureceis-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os setores de países longínquos. Finge-vos e sereis despedaçados. Finge-vos e sereis despedaçados. Acordai projetos e eles serão frustrados. Dai ordem e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me diz: cresce forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelos caminhos deste povo que deve. Não chameis condenação a tudo quanto este povo chama condenação. Não temeis o que eles temem,
nem tomei por isso como feliz. Palavra do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Geral da mesa, depois o vereador Bruno, que está fazendo 2 horas, e ele vai ter os meus vereadores. ordem do dia 20 de maio de 2013. 12ª sessão extraordinária, legislatura 2013-2016, exercício 2013. Leitura da ata. Parecer em primeira votação. Projeto de lei do executivo número 05/2013, cria o orçamento vigente de crédito especial e da outras providências. Projeto de lei do executivo número 6/2013, cria o orçamento vigente crédito especial e da outras providências. Projeto de lei do executivo número 08/2013, institui o Conselho de Administração Escolar do município de Paraíba, Tocantins e da outras providências. Parecer em segunda votação. Projeto de lei do executivo número 017/2013, cria o orçamento vigente de créditos especiais e da outras providências. Secretaria-Geral, 20 de maio de 2013, lei do coletivo do secretário da mesa diretora. Autoriza os diretores do artigo que faça a leitura das matérias da hora do dia, iniciando com a ata. Após o discussão da presidência pela organização e outros programas da Prefeitura da Prefeitura. Na sequência, o Estado Geral de Livre, o que o Murilo fez, e a Estação do Livro Amado, Escritora e Professora. Em diversos espaços designados pelo presidente da Prefeitura do Nosso Patrió, e o qual é a equipe do PACTH. Estamos transmitindo ao vivo aqui mais um programa na sessão extraordinária, convocado pelo senhor prefeito para discutir interesse da administração pública. Aproveitar o ensejo e entrevistar ao vivo nosso vereador Bruno de novo. Tudo bem? Ao vivo por onde? Ao vivo pela internet. Dois usuários escutando aqui pelo www.luizantônio13.com.br. Ah, parece que tá moderno demais, né? Dá seu recado aí. Galera, mais uma sessão extra, matérias importantes, outras nem tão importantes assim, que a população vai estar apreciando daqui a pouco. Queria parabenizar o Dr. Luiz Antônio por essa ideia magnífica de transmitir online a sessão da Câmara. Mais uma forma de estar interagindo com a população. Tenho certeza que daqui uns dias vão ser só milhões, 500 nós vamos conseguir interagir o futuro site do vereador Nando, o da Câmara, e esse para que a gente divulgue na web os belos trabalhos que nós estamos, já que por muito tempo a gente teve o acesso pegado na rádio, né, Nando? Nem fala. É importante. No momento está sendo feita a leitura da ata.
Mas eu posso colocar em segundo, mas nós estamos em projeto. Já fiz a você institutos de coordenação de trabalho que querem ter todos os objetos, a aprovação da unidade. E todos os interesse, a autoria da nossa terrena, o greve, e todos os objetos, a aprovação da unidade. A aprovação de 7 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Romero Figueiredo. Projeto de lei penal para o igreja, da não redação ao parágrafo único do artigo 3º da lei de intervenção de todos os projetos. A aprovação da unidade. Vereador 2013, são obrigatórios 3 vereadores à confusão comunitária, órgãos de sustentação, tanto em quem real, a questão social da Câmara Municipal. E o vereador João. Em seguida, a bancada da maioria, nós tivemos a legislação, vamos marcar de legislação, no qual a direção está trabalhando junto à bancada suprapartidária, onde se deve ser na 98, o resultado da pesquisa feita nos dia 2 de 9 de maio, todo o direito de projeto, também não precisa de ser anexado junto ao projeto de direito de pesquisa. O objetivo da pesquisa, em cima de desejo participar de todas as reuniões que trataram da investigação, da expressão do direito de realização. Em seguida, a nossa cidade, menos que a lei do vereador anterior, e também temos o projeto de colocação da votação, que é aprovado com 7 votos favoráveis e uma suspensão do vereador da Conselho. O projeto de exercício agora para o interesse. Depois da isenção do pagamento de taxas de subscrição de concurso público de prova serviço, o 10% do IPTU, vamos do município, aos valores fiscais dos projetos do vereador Rio a aprovação da unidade de instituto da polícia do vereador Rodolfo de Antônio. Esses vereadores presidentes do representativo e o vereador Rodolfo de Antônio são 10 funcionários da instituição passa a ter 3 procedido ou pré-visita pelo vereador da mesma pessoa na casa. Em quantidade de seus locais de instituição, a pessoa ofereceu também direito de assistência ao civil e dentro do programa melhor idade, de programa melhor idade, na ficha conflito. Como foi a relação? Esse vereador tem que estar de lei. Aprovado com 6 votos favoráveis e aumento do cargo do vereador todo o cantor. Em seguida, se colocar em discussão, votação das leis de projetos. Vereador 2013, discussão da criação do Conselho Municipal de Defesa e Superior Ambiente do projeto. Aprovado com 6 votos favoráveis e aumento do cargo do vereador todo o cantor. Vereador 2013, discussão da impossibilidade de 2 vagas por unidade de saúde, as pessoas que podem ter necessidade de outros projetos, que o vereador vai ter contrato, aprovado por 6 votos favoráveis e ao tempo de ficar o vereador todos os Antônio. Vereador 2013, o andador L31, propriedade de dominação para o outro, análise básica dos projetos, que o vereador Antônio, aprovado por 6 votos favoráveis e ao tempo de ficar o vereador todos os Antônio. Logo, foi precisado pela importância para servir apenas o preâmbulo das matérias, pensando e uma única votação, em seguida aprovação da unidade do estudo requerente. Dezembro de 2013, solicita a Secretaria Municipal a elaboração do programa habitacional e participação de lotes ao mais de 50 anos, da legislador 9 milhões e 2 centímetros. Desde 2013, ao Secretaria Municipal para também a realização dos imóveis que são pedidos do vereador da Conselho, que é uma pessoa que é muito vereador, que é a saúde e não melhor. 209 da igreja, o Secretaria Municipal, a conclusão da obra e construção do prédio é a instalação de serviços públicos que incrível em estado e sempre está para isso. Reunião local, temos o vereador Luiz Figueiredo. Vereador 2013, ao Secretaria Municipal solicitando a doação de parte da área urbana da CPMR para a construção da sede definitiva do Polo Paraíso, que é o vereador Luiz Figueiredo. No registro do direito, a organização da construção de calçada, a segunda entrada da escola municipal, produtora da NGA, que é a autoria da vereadora Roberta, que é o vereador Felipe da Educação. 206 para 2013, ao Secretaria Municipal solicitando a preservação dos povos do município Bernardo,
que o vereador José Araújo, com o qual o vereador Limar da Silva. Nesse equipamento de igreja, fazendo a execução que são levadas de forma da exposição do dia da tarde e não ter espaço para essa através de não. Na prática de educação física, em forma de atividade culturais, que o vereador Santos Filho, com o qual o vereador Sara Borges da Silva. 222 anos de igreja, nova nossa Santa Maria Nossa Salvador, por nova esperança, que o vereador JT. 224 anos de igreja, nossa Santa, a educação pública de Santa Luzia, que o vereador Carlos Nath. 240 anos de igreja, ao presidente da divisão de ventiladores de terra, que o vereador Pedro Pedrinho e o vereador Gabi. 244 anos de igreja, ao presidente uma quadra corresponsiva coberta na escola municipal de Pedro de Estudo. Tomou isso da que o vereador Lana de Macaro e o vereador Danilo Ferreira. 203 anos de igreja, o presidente da Universidade da Atividade de um veículo, programa de segurança para a rede do vereador Lana de Macaro, Valência da Capim. 243 anos de igreja, solicitação principal, aquisição de uma ambulância para colocar em Instituto Santana, que autoriza o vereador do Antônio. 247 anos de igreja, ao prefeito de nossa cidade, o anualmente todo o bairro de Santana, que autoriza o vereador do Antônio, e o autoriza o vereador de Gabriela Martins. 255 anos de igreja, ao prefeito de nossa cidade, da criação da cobertura do portal central do Dia da Vale, que o vereador José Bernardo e concluía da vereadora Cristiana Santos. 256 anos de igreja, solicita o presidente do Povo Festival de Quadrilha, o vereador Patrícia Negativo. 257 anos de igreja, solicitando o presidente principal a regulamentação da área de educação do sul da cidade, que o vereador Flávio Pedro, que é o nosso vereador, que é o Luiz Vieira, que é o Renato, que é o e São Milhões. Pedido para o cliente 5 anos de peso, ao presidente do nosso estado, a representação do cliente convida a todos que da escritura, o nome dele, o nome, do centro de assistência da lei, que é oferta, e Joaquim Tudo de Cruz, que é o vereador Maurício Vieira. Vamos levar o programa 13 à província de Goiás, de Fortaleza, pelo direito todo da visão redentorista, visão redentorista, necessária para isso. E autoridade dessa casa. Aos considerados da 3 anos de direito, aos mulheres que não comem da morte, para eles serem para os direitos, a consideração de João, pensando que a consideradora vai ter que assim. Concluída, a medida da presidência, exercício convido pela igreja, que presente para as manifestações extraordinárias, de realização da externa e levantar a representação, as 26 horas de tempo da nossa área. Ata da 10ª Conferência Extraordinária da Organização Caminho. Realizou o trio. Às 23 horas e 20 minutos, de 10 de maio, a 10ª Conferência da Conferência, a presidente do vereador, na divisão da organização do José Araújo, com a presidente do Ministério da Cidade, que é o Instituto da Universidade. O presidente do vereador e a gente da vereadora da Universidade. Após o subsidiário exercício, que é a organização dos vereadores da cidade. Eles se colocaram em especial matérias e foram colocados em discussão, última votação, os 5 projetos de decreto, apresentados de igreja, e cumprimento ao decreto de 2025 ao 2012, que exige a aplicação de verbas indenizatórias das leis parlamentares da providência, que autoriza a lei não descansaram, não descansaram, desde o seguinte. Aprovado pelo texto favorável e ausência da proteção operativa. 16 anos de direito, reformamento executivo da Constituição 2004, que diminui a Constituição específica comemorativa à liberdade de vereadores e do Central Municipal de Constituição, que autoriza o vereador para ver alternativa aprovado pelo texto favorável e ausência da vereadora Valdez Negativa. Votação por vontade de Deus, votação dos projetos. 16 anos de direito. Em termos conceitos de organização de trabalho de NRG, dando projetos aprovados pelo técnico favorável e ausência do cidadão da vereadora Valdez Negativa. 16 anos de direito.
que autoriza situações diferentes ao que é aplicativo das correntes aprovadas por 6 votos favoráveis, um voto contrário da execução dele e aumenta a fiscalização da legislação para alencar isso. Dentro da nossa primeira, da nova arrecadação, o braço da Secretaria da Lei Municipal e o Ministério de Vigores, aprovado por 6 votos favoráveis e uma fiscalização da lei para alencar isso. Projeto do Decreto da Lei como melhor, para ver com a execução comunitária, R$1.500, questão literal da Câmara dos Países, que autoriza a resolução, aprovada por 7 votos favoráveis e ao ministro da Vereadora Vanessa Ferreira. Projeto de lei 0.543, definindo o projeto Penalidade e programa Penalidade em Francisco de Lima, que autoriza a intervenção de lei. Aprovado por 7 votos favoráveis e ao ministro da Vereadora Vanessa Ferreira. Concluindo a igreja da presidência do presidente, convido o vereador que representa para a apresentação deste turno, foi dito de lei, a secretária da Secretaria às 23 horas e 30 minutos, a função da deputada. Colaborador da sessão anterior, em discussão. Nossa. Com a palavra, vereador Porteiro. Quero dizer que a mesa, mesmo no ofício o caminhar mesmo, o ofício aí, então, eu queria que não ficasse, e os votos, foi o grosso ali do acesso, a gravação com a presidente nacional. Como hoje não foi ordinário, a gente já vê que você vai não ter comunicado. Na sessão ordinária, a gente vai ler o seu eixo do ouvido. Em votação. Já votei. Aprovado por unanimidade. Comissão de Consideração. Parecer formado a aprovação do projeto, as bancas de vereadores pegaram são Santo Jovem, autorização do passageiro, momento dinheiro da verdade e vamos informar. Entre eles, para a informação. Projeto de lei 2023. Em discussão. A palavra é do doutor Luiz Antônio. Eu gostaria de deixar apresentar uma questão desse projeto, que eu fiquei na dúvida no dia que a menina tinha pedido a presença do responsável pela assistência social. Eu gostaria que o Dorival Santiago pudesse fazer a leitura dessa lei, por favor. Projeto de lei da Constituição de 2003. Livro da Assistência da Secretaria da Governo. Artigo 1. Ligamento ao orçamento fiscal do município em favor do curso da assistência social, crédito especial no valor de R$20.000 para a execução de repasse financeiro do IPTU para SOS, sendo utilizado para atender a programação constante da ação paga. Classificação, manutenção da gestão do SOS
diárias. Aí é fonte do valor de R$2.000, vantagem do peso por locomoção, R$4.100, ou serviço de peso, de profício, R$6.000. Equipamento de material permanente, R$7.900, totalizando R$5.000. Artigo 2º. Os recursos necessários da execução do recurso no artigo anterior recorrerão do excesso da arrecadação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 3º. Esta lei é de vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições encontradas. Senhores vereadores, eu gostaria desse parágrafo que aqui fala que é o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, esse fundo vai ter, é uma verba que vem em torno de R$20.000 mês. Ano. E a execução, a reduzir essa execução dispõe do artigo decorrente do excesso de arrecadação do Fundo Municipal de Assistência Social. Como questão de fiscalização, eu gostaria de propor uma emenda no quesito de fiscalização, que foi por isso que até eu pedi até o projeto seria esse, que os extratos dos valores já repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social fossem enviados à Câmara de Vereadores até o dia 20 do mês subsequente. Vem um repasse. Como é que funciona isso? É enviado mensalmente os gastos. Fecha-se o mês. Manda para o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí o Ministério do Desenvolvimento Social traz de volta esse extrato. Aí foi isso daí que eu procurei, eu organizei junto à Secretaria Estadual da Assistência Social, conversando lá com as pessoas, falando assim, não, um jeito, como tem aqui, falou assim, como que a gente vai ver que foi gasto? Eu falei, não, é uma coisa assim, é só você. É uma coisa que é aberta à população, que pode ser até o argumento perfeito, mas não custa nada. Até o dia 20 do mês subsequente, nós teríamos os extratos dos valores já repassados. Então, é só o extrato que vai ser repassado, sem nada demais, entendeu? É para engrandecer a lei que é de caráter social. Essa era a minha ideia. Eu proponho, então, essa emenda em plenário, que seria no artigo 3º, ele passaria a vigorar, que os extratos de valores já repassados ao Ministério da Assistência Social seriam repassados à Câmara até o dia 20, ou pode ser 20 ou 25, dia 20, até dia 20 já deu prazo suficiente. Eu queria colocar essa proposta para ser votada aí. O artigo 4º seria essa lei entra em vigor na data de publicação e o 5º revoga as disposições encontradas. Ministro do Vereador Luiz Antônio, em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto em votação. Só um momento que o sistema travou. Se for favorável, levanta a mão. Aprovado por unanimidade. Exercício da Lei 2013 e a ordenança vigente deve ser levada para o período. Parecer favorável, assinado pela Comissão de Finanças do Orçamento.
No momento agora, né, vereador José, nós estamos aqui, nós vamos ver, está sendo discutido mais um projeto que está em debate aqui agora, que é um projeto de criação. Comissão de Conscientização e Liderança Parlamentar, projeto legislativo 2013, tema vigente, grande especial e da outra providência. Vai ser favorável à aprovação do projeto dos vereadores Maurício Ribeiro, Jorge Renato, Roger Machado, Nando Leão, Dr. Luiz Antônio e Dora Pérez. Essas que são em votação. Discussão. Pela ordem, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Luiz Antônio. Eu acho esse projeto fundamental para o coletivo, tendo em vista que já foi amplamente divulgado e debatido. Nós temos algumas dúvidas pertinentes desse projeto, mas que estão sendo sanadas. Ontem, sexta-feira, tivemos reunião, então eu acho que está amadurecendo muita ideia. As dúvidas que tem que ter um projeto vultuoso de R$350 mil, e com isso a gente teve a participação do Sr. José Alberto na sala de comissões, que explanou sobre alguns problemas, inclusive, e o executivo já pediu a extensão do projeto, que teria que finalizar a obra até julho. Então, ele irá pedir à Caixa essa extensão para terminar esse projeto, que é denominado Parque das Artes, mas que compreende a iluminação daquela avenida que atravessa todo o Parque das Artes e o seu braço direito. Então, a penetração do Donato vai até próximo a 23 de outubro, se não me falha a memória. Então, vai ser uma iluminação de grande valia e nós estamos levantando todas as informações pertinentes sobre isso. Então, eu acho que ela está caminhando para que seja entendido o desfecho. Conceda a palavra ao vereador Luiz Antônio. Veja, eu estudei bastante esse projeto no final de semana e queria reiterar que é um projeto muito importante e no contrato da Caixa com a Prefeitura Municipal, está existe comunicação entre a Prefeitura, entre a Caixa e a empresa. Do mesmo jeito, não deveria existir comunicação, não deve existir comunicação da empresa com a Câmara. A empresa enviou um ofício dessa casa, recebido pelo vereador Dr. Luiz Antônio, e não existe esse tipo de coisa. Quem faz essa comunicação é o executivo, não a empresa. Fica parecendo, vereador Antônio, que é aquele golpe político. A empresa vai entrar, a empresa tenta contornar. Houve um ofício endereçado à Câmara Municipal pela empresa, por uma cópia do ofício aqui. E isso de fato não deve acontecer. E eu queria dizer também que o contrato da Caixa com a Prefeitura, nesse contrato de repasse, a Prefeitura tem a obrigação, caso ela veja que não vai conseguir concluir a obra dentro do prazo do contrato, dentro da vigência do contrato, tem um artigo, uma cláusula do mesmo contrato, que fala que a responsabilidade pelo ajustamento do prazo, ou seja, a prorrogação do prazo, é do executivo. Então, essa conversa de que o Parque das Águas ficar sem iluminação do prazo é o poder legislativo, ele não existe. A Prefeitura, como foi antecipado,
falado já pelo diretor de planejamento, diretor de convênios, Luiz Roberto, já foi feito, ou seja, feito nesses próximos dias, a solicitação, porque tem lei de antecedência da vigência, do fim da vigência do contrato para solicitar o orçamento. E eu gostaria de sugerir que não pareça que essa seja que cabe essa sugestão da comissão ao executivo solicitando um aditamento do prazo. Tem outras dúvidas quanto ao projeto, não estão todas sanadas. A planilha orçamentária, Luiz Antônio, que foi encaminhada a essa Câmara pela empresa, de forma errada, a planilha não está nem assinada. A gente não sabe quem encaminhou a planilha, porque a auditoria tem uma assinatura do engenheiro, a planilha não está arquivada com o material da empresa, e a planilha, muito menos com o audito do Poder Executivo. Então, fica aí esses comentários, e mais uma vez, eu não posso confiança que vamos botar esse projeto no Parque das Águas e que todos os vereadores votassem favorável ao projeto. Votação. Aprovado por unanimidade. Comissão de Consideração e da Conclusão sobre Pública e Assistência Social. Presidente da Comissão de Direito, entre os conselhos de organização escolar do município de Ibateí sobre o processo. Parecer favorável à aprovação do projeto, assinado pelo vereador que quer as soluções. Nós de Lopes, doutor Miguel Souza, professor, José Caúso e Deus Felipe. Esta é a primeira discussão de votação. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida. Queria comungar. Eu acho que é um projeto de suma importância que o prefeito pediu, mas também a gente está dando outro voto de confiança aqui, legal, tendo em vista que, no meu ponto de vista, ele não é de urgência, ele é relevante de interesse público, mas não é de urgência. E considerando essa matéria nesse sentido, eu imaginava que ele tinha que ser debatido. Mas a nossa vereadora Josefa participou do debate e com isso nós nos sentimos aí representados. Eu quero deixar qualquer forma da importância de vir para ser discutido e até onde eu deixo aqui essa fala da importância de mudar o regimento aquele que realmente é de relevante interesse ser discutido nessa matéria. Mas todas as matérias são de interesse público. Então não tem necessidade hoje dessa questão da sessão extra para discutir essa matéria. Deixar só essa minha palavra. Em votação. Aprovado por unanimidade. Comissão de Consideração e Financiamento do Auxílio Público. Parecer favorável à aprovação, assinado pelo vereador Nando Bilhões, doutor Luiz Antônio, professor, Maurício Vieira, Thiago Renato, Roberto Machado, José Araújo, Deus Felipe. Em segunda discussão e votação. Em discussão.
Terceira ordem, senhor presidente. Por falar, vereador doutor Luiz Antônio. Desculpa. Esse projeto, só para refrescar a nossa memória, ele está relacionado. Eu poderia, você primeiro, fica bem para o Estado do Filho, para o Fundo Municipal de Saúde, o crédito de saúde de R$150.000 para dizer para a construção de cada trabalho. A função de saúde, função de atenção básica, programação da gestão de saúde, ação, construção de modo de academia de saúde. Considerando que nas comissões nós havíamos feito um acordo para que esse projeto melhor debatido, que nós temos muito interesse onde serão construídas essas praças. Então, a gente ficou no plenário que, como ela tinha já a primeira votação, ser retirado. Né? Então, a gente pede essa questão para ser retirada. Doutor Luiz Antônio, me complementar novamente, que eu não entendi. Sim. Em comissão, segundo o regimento, todas as matérias que têm parecer tem que vir a plenário. E nós fizemos a reunião das várias comissões na sexta-feira de manhã para dar uma agilidade a esse pedido de sessão extra feito pelo prefeito. E nós vimos que essa matéria foi uma matéria que tem todo o embasamento jurídico, então nós já tínhamos a Comissão de Constituição e Justiça, qual o evento, já tinha feito o parecer. E as outras demais comissões também. Mas por ser um projeto de envergadura grande, nós acordamos lá que em plenário nós iríamos retirar essa matéria para que houvesse um estudo melhor dessa matéria. Isso ficou acordado lá. Senhora presidente. Complementar, vereador Luiz Machado. Gostaria de colaborar com o doutor Luiz Antônio, sugerir a ele por isso, então, houvesse a possibilidade de eu fazer o pedido do projeto, para que a gente possa proceder eventualmente, estava mais alinhado ao regimento possível. Ou não é possível, não? Regimentalmente eu não sei, a gente tinha. Mas a gente quer ir para a vista, né? Não posso colocar no regimento. Então, presidenta, realmente houve, na sala das comissões, o entendimento entre todos os vereadores que fazem parte das comissões, e não só essa matéria, mas outras matérias, que inclusive não vieram já plenárias na sessão ordinária de hoje, porque precisa de um melhor análise por parte dos vereadores. Como líder da bancada da sua partidária, eu comungo com o pedido e queria que esse pedido de retirar a longo do dia, na segunda votação do projeto brasileiro, fosse colocado em plenário e a gente decide retirar a matéria, suspende a matéria da discussão da nossa dia de hoje. Também assim entendeu, os novos vereadores, eles me tirando do projeto da votação. Pela ordem, presidente. Com a palavra. Lembrando que o vereador Luiz Antônio, com a concordância de todos os pares, ele usou o prefeito da soberania, né?
sessão que os projetos 16, projeto 16, o projeto 020 e o projeto 013, eles não entraram na pauta conforme convocação da presidência da Casa, após um acordo nas comissões na última sexta-feira, e eles não entraram em pauta, diferentemente do projeto 017, porque esse projeto não tem parecer das comissões. E sem parecer das comissões é impossível que o projeto entre em pauta, entre em discussão. Então, não vai ficar registrado em ata e também condicionado das comissões, projeto 013, projeto 017, projeto 16 e 020. 13, 16 e 20. Os três foram retirados, não entraram na pauta para as comissões em acordo, não entraram na parecer. E na ata da comissão também consta essa informação. Convido o vereador Antônio Machado, em discussão para utilizar o tempo máximo designado de aplicações sexuais de 3 minutos. Concedo a palavra. Você apareceu no seu discurso. Ao final dessa sessão extraordinária, para fazer uma informação, trazer uma informação, um convite ao senhor. Devido ao número índice de criminalidade que nós estamos tendo em nossa cidade, é necessário que nós, como cidadãos, cada um de nós, venhamos a nos mobilizar e buscar a paz, buscar o fim, pelo menos lutar pelo fim de tanta criminalidade, de tanto uso de drogas, tantas pessoas, digamos assim, infelizmente muitas pessoas vítimas dessa criminalidade, vítimas de pessoas, de homens e mulheres que têm tentado usar de maneira torta para enriquecer, levando jovens e crianças ao vício, principalmente do crack, e esse vício tem aumentado o índice de criminalidade na nossa cidade. Está sendo organizada uma caminhada, uma marcha pela paz. É a primeira, que vai ser realizada no setor Pouso Alegre, mas isso vai se estender a toda a cidade do Paraíba, logo posteriormente, vamos estar sendo também, estaremos nos organizando para realizar essa marcha no Paraíba. Por enquanto, será realizada no setor Pouso Alegre, a Igreja Católica ali daquele bairro, juntamente com a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus também, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal e muitos outros órgãos e entidades, e também comércio naquele local, estarão realizando uma marcha na quarta-feira, às 5 horas da tarde, saindo ali do Trevo, na entrada do setor Pouso Alegre, e indo em direção à Praça do Estudante. Estão todos convidados a participar conosco dessa marcha, indo de preferência, de trânsito, e nós juntos ali iremos clamar por paz, iremos clamar por um paraíso que realmente faça jus ao seu nome e que haja, sim, por parte de cada um de nós, o entendimento de que somos responsáveis, sim, por um paraíso melhor, por um paraíso mais seguro. Depende não só dos governantes e não só da política, mas de cada um de nós, arregaçando as mangas e lutando em prol da paz. Muito obrigado. Respondeu. Se eu não me lembro, eu gostaria só que a mesa me informar. Os diretores dessa sessão vai ser realizada lá em sessões da data de hoje. Porque, conforme a convocação do Poder Executivo, ele solicita quantas sessões foram necessárias para poder votar na
matérias que Nosso estão diretor de comunicação, Zaquinha Moraes, dá um tchau aí. não vai haver sessões após agora, que dia nós estaremos convocados para deliberar também sobre essas matérias que estão sendo Parabéns pela iniciativa, mais uma forma de levar o trabalho da Câmara Municipal ao povo de Paraíso Tocantins. Se o povo não vem até o auditório da Câmara Municipal, através do veículo de comunicação, a tecnologia, os trabalhos são mostrados. Muito obrigado. Aqui vai, nesse momento, se encerrar mais uma sessão do Poder Legislativo. A gente traz para o Poder Legislativo, haja todo essa questão fica bonita, fica bacana. Queria apenas convidar todos os vereadores, amanhã às 10 horas e amanhã às 14 horas, a Câmara vai estar na escola de Arconício Bezerra, programa vereador aqui. E na quarta, na escola José Ribeiro Torres, às 7h45, então, às 7h30 da manhã, e às 9h45 na escola Ademir Avalor. Aí, Cris, dá um tchau. Aí, Luiz Antônio 13 na área. Está aqui, o Jornal Potência presente. Tivemos mais uma tela dessa Câmara de Vereadores. Aqui uma pessoa fala uma opção de coisa. Só que, sabendo o convite, né, que a protocolo aqui um pouquinho também, presente. E como estão os demais diretores, na questão, nós temos um projeto, esse projeto já vem aí, a gente já vem trabalhando meio que avançando, desde o ano da primeira eleição que a gente participou. É um projeto grande, é um projeto de relevância grande, e convido todos os vereadores aí a participar comigo. A caravana do vereador é toda assim. Quando você levou uma caravana de todos os vereadores. Onde vai ser aqui, doutor Ivan, vai ser lá no posto, não vai ter uma setor do convite, viu? Estaremos lá. O Corajão do Estado, mas ele o Corajão, é uma caravana, estilo não é igual a ação global, mas estilo da ação global. Vai ser um pouco diferenciado também, que lá a gente vai ter o médico oftalmologista, hoje vai ter o oftalmologista, vamos, se Deus quiser, a gente realizar naquele dia, domingo, 950 consultas, vamos ter médico, vamos ter uma tenda dos pastores, fazer um rodízio com 20 pastores, onde já está conectando eles. Gente, já está entrando em contato lá com o cenário, com o ministério e com o pessoal do trabalho. Para que seja, Zé, uma grande arrancada, não só para o professor você, como também para a Câmara de Paraíso, para o que o povo valoriza a Câmara de Paraíso. E que todos os vereadores estão convidados, no dia 22 de junho. A gente já está começando a trabalhar, o projeto está pronto, vamos trabalhar com a mídia agora. Muito obrigado. Tem alguém respondendo, agradeço ao vereador pela colaboração e muito presente pelo apoio ao nosso prefeito. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todos.